Fábio Vieira dos Santos. O Fábio é titular no segundo Tribunal do Júri. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Justiça. Fábio, obrigada por ter vindo. A gente trouxe aqui a defesa criminal do júri com o Diego Penhante e hoje o Ministério Público vem em réplica e você está com a palavra. Muito obrigado. Na verdade, eu que me sinto muito honrado e é um grande prazer estar aqui por uma multiplicidade de motivos. Primeiro, por conta da iniciativa de vocês de fazer essa interlocução de uma forma competente e um pouco informal, porque eu também andei pesquisando e o público de vocês não é composto apenas de profissionais e estudantes, e também pessoas do povo que se interessam em ter um contato mais próximo com o Poder Judiciário e com as profissões que fazem parte dessa nossa estrutura jurídica. Eu, por profissão e desde a origem, porque entrando aqui nesse Palácio da Justiça, nesse museu, lembrei que há 18 anos atrás foi a minha primeira designação, o primeiro Tribunal do Júri foi onde eu comecei e sempre quis trabalhar no Tribunal do Júri, então eu sempre quis ter esse diálogo direto com o povo, com a população, com a sociedade. Então, voltar aqui no dia de hoje, eu esperei um pouco, eu dei uma volta aqui nesse palácio, isso me trouxe algumas lembranças muito boas, inclusive o juiz que eu trabalhei naquela época, que foi o Jorge Lecoq, então o primeiro juiz que fiz júri com ele. 12 anos depois, que voltei a ser titular do Tribunal do Júri da capital, tem 6 anos e meio, quando voltei ele era o titular, infelizmente faleceu de forma precoce, uma pessoa excelente, um juiz muito comprometido, muito bom. Então isso me fez reativar essas lembranças, fico muito feliz de estar aqui e de participar desse canal de vocês, como eu tinha falado anteriormente. Essa interlocução que vocês estão fazendo com a sociedade é muito importante. Eu, na minha profissão, como sempre escolhi o Tribunal do Júri para atuar, eu sempre fiquei muito preocupado com essa distância que a população vê os profissionais de direito, vê o magistrado, vê o membro do Ministério Público, o defensor, o advogado, sempre com aquelas terminologias inacessíveis para eles, sempre com as formalidades que distanciam muito a população, enfim, E nos dias atuais a gente vê que a demanda pelo conhecimento do que é feito no Poder Judiciário, e na estrutura da Justiça, dizendo de forma genérica, ela é muito grande, A audiência de sessões STF, STJ e outros tribunais, ela aumenta cada dia mais, enfim. Então, não só estudantes querendo saber como eles vão se comportar daqui a alguns anos, profissionais prestando atenção, como alguns membros que eles não conhecem do Poder Judiciário, do Ministério Público, se comportam, se é igual em todas as unidades da federação, enfim. E também estudantes e pessoas, olha só, como é que é aquilo? O que eu posso esperar? Como são as pessoas? Será que eles são esses extraterrestres que nós sempre pensamos? Outro dia eu ouvi uma criança dizer, ser juiz é chato, fica sentado. Pois é. E o programa de vocês é super legal. Esse mês estou trabalhando com você, Tula, já trabalhei antes também, mas vocês ainda não tinham esse programa, e aí, poxa, o programa está muito legal, e no meio da conversa surgiu esse convite, eu adorei. Então, assim, uma satisfação muito grande minha em estar aqui, por vários motivos, outros até. E ser promotor no Tribunal do Júri, eu assisti à entrevista do Diego, um defensor bastante competente, que também, durante muitos anos vem defendendo os seus assistidos no Tribunal do Júri, que é um julgamento muito diferente daqueles tradicionais. Tradicionais não, o júri é tão tradicional quanto todos os outros, mas é diferente do julgamento de crimes comuns, onde nós temos profissionais que estudaram direito, que fizeram concurso, que têm experiência no dia a dia daquela matéria,
também advogados, né, que fizeram as mesmas bancas jurídicas e se prepararam. Então, a terminologia é diferente, o comportamento é diferente. No júri, não. No júri, a vida acontece ao vivo, né? Embora nós tenhamos uma instrução em que se parece muito com o que acontece numa instrução de um crime comum, nós temos uma segunda etapa, que é o tribunal do júri, onde temos, às vezes, 50, 60, 100 pessoas assistindo, pessoas ligadas à vítima, pessoas ligadas ao acusado, estudantes de direito, enfim, e as coisas acontecendo naquele momento. 7 pessoas do povo são escolhidas, muitas vezes jurados que não têm experiência como jurados, outras até têm, mas enfim, não tem aquele traquejo diário com aquela matéria, e são ali colocados 7 pessoas, e nós vamos contar uma história e apreciar essa história e dizer o que nós entendemos dessa história para 7 pessoas do povo, para uma plateia toda que está ali com uma ansiedade muito grande, do estudante de aprender aquilo ali, de se ver naquele lugar daqui a pouco, familiares da vítima, entendendo que a justiça seja a condenação, familiares do réu, entendendo que a justiça seja a absolvição ou uma atenuação daquela situação, num primeiro momento desenhada para o seu familiar, enfim. E a gente começa a ouvir testemunhas e as coisas começam a acontecer e os debates são orais. Então, assim, é bem diferente. Desculpa, eu ia te interromper. Quando você escolhe os jurados, né, que você falou das 7 pessoas, você tem algum critério para escolher? Olha, na para verdade... Para recusar, na verdade, né? Tem um sorteio... A gente não tem um critério prévio, né? Eu fui promotor de júri no interior, Resende e as cidades, e outras cidades ali da região sul-fluminense, enfim, e em outros interiores também. A composição dos jurados era mais longa, às vezes semestral, às vezes até anual, e de vez em quando a gente até observa o perfil de alguém que é diferente do outro, e dependendo daquela causa que se coloca ali, né, que se posta ali para analisar, você pode até, ou recusar, ou aceitar, enfim, né? A maior parte das recusas ou aceitações, ela é feita de acordo com a vontade do jurado, que naquele dia tem uma prova da filha e precisa buscar mais cedo, ou tem médico, e às vezes a recusa não pode ser judicial. Nós usamos as nossas 3 recusas para flexibilizar essa obrigação do jurado ficar ali, enfim, embora... Porque dá aquela impressão, né? Eu estava assistindo aquele seriado do O.J. Simpson, e a vida dos jurados parece que é toda devassada, estudam, então a acusação e a defesa querem saber quem é cada um, e aqui é tudo mais simples, né? Simplesmente são pessoas bem mais simples. Eu costumo dizer, assim, em composições de jurados novos, até em reuniões que costumamos fazer antes mesmo dos julgamentos, olha, o júri no Brasil não é aquele júri que nós vemos nos filmes norte-americanos, em que o promotor ele precisa condenar de qualquer jeito, a qualquer custo, mesmo que as provas indiquem no sentido contrário. Eu falo, e é verdade, eu gosto muito de ser promotor do júri, falo também, não existe nenhuma profissão mais importante que a outra, existem perfis, né? Eu gosto de analisar depois de ouvir as partes, eu vou ser magistrado, esse é o meu perfil, eu gosto de investigar, eu gosto de ir atrás, você é delegado ou você é promotor, se além de investigar, eu quero levar a causa para um outro segmento de análise e buscar um resultado para aquilo. Então, se a pessoa gosta de defender, gosta de lutar um interesse individual contra todo um Estado, se entender que aquilo é legítimo, ele vai ser defensor público, ele vai ser advogado. Então, ali no plenário do júri, todos têm papéis, né? Todos têm papéis. Eu gosto muito do que eu faço, por quê? Porque a condenação ao final de um julgamento não é algo que eu, de início, vou querer. Eu vou querer que
que aquele processo comprove da melhor forma possível o que aconteceu. E se aquilo que aconteceu, né, me comprovar a responsabilidade penal de alguém, eu vou pedir uma condenação. Se essa responsabilidade penal ela for menor do que a proposta inicialmente, eu vou pedir uma condenação parcial, vou pedir para tirar uma qualificadora, vou pedir para ser reconhecido um privilégio, enfim. Essa semana você pediu uma absolvição, inclusive. Essa semana eu pedi uma absolvição, e se a pessoa for comprovadamente inocente, a instrução provar, e no plenário isso ficar desenhado, eu vou pedir a absolvição. E uma terceira hipótese, se nós, ao final, não chegarmos a uma conclusão, olha só, tem pessoas dizendo que esse aqui cometeu crime, mas tem outras dizendo que não, estava num churrasco nesse dia, estava em outro local, estava com os filhos num parque, né? Eu não sei em quem acreditar, essa história que me contam, que leva essa pessoa à responsabilidade por esse crime, ela é muito lógica, ela é muito coerente, mas essa outra também. Então, na dúvida, devemos absolver, né? Porque por questões de política criminal, melhor eu absolver um possível responsável, um possível culpado, do que condenar um possível inocente. Então isso me deixa muito à vontade, no meu papel de promotor de júri, de analisar um processo, de pesquisar, de ir atrás, enfim, porque somente com a minha convicção é que eu vou pedir uma condenação. Isso me deixa bastante tranquilo. Só querendo puxar um gancho, assim, a gente tem realmente pessoas que não são da área jurídica e, de repente, não sabem nem quais são os casos em que são levados para o tribunal do júri. Você poderia explicar? Sim, né? A Constituição diz: crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, uma opção secular, né, da nossa estrutura, das nossas constituições. E quais são os crimes dolosos contra a vida? O principal é o homicídio, que pode ser consumado ou tentado consumado quando alguém morre. Uma pessoa morreu, eu tenho um homicídio consumado. Tentaram matar uma pessoa, às vezes fica ferida, às vezes não, pega um tiro no braço, um dia ela já está recuperado, ou alguém efetua vários disparos, mas não pega nenhum, enfim. Esse homicídio, que não causou uma morte, é um homicídio tentado, né? Além do homicídio, nós temos um infanticídio, né, que é como se fosse um homicídio, mas só que praticado pela mãe em estado puerperal, que é uma condição, né, da mãe logo após o parto, que mexe muito com o estado psicológico da mãe, e por isso essa atenuação de pena no infanticídio. Nós temos algumas situações de aborto, a pessoa que se autoprovoca aborto, quem provoca aborto na outra pessoa, enfim. E nós temos a instigação ao suicídio, né? Se eu vou instigar, se eu vou induzir alguém ao suicídio, nós temos também um crime doloso contra a vida, ou seja, todas aquelas situações ou condutas que colocam uma vida em risco ou efetivamente anulam uma vida. Sendo que o homicídio tentado e consumado corresponde a quase 100% dos nossos julgamentos, né? Eu, até mês passado, eu era responsável, eu sou titular do 2º Tribunal do Júri, e cada tribunal do júri aqui do Rio de Janeiro tem 2 promotorias. Então, né, na verdade, se tem 4 tribunais do júri, são 8 promotores. Enfim, então tem a primeira e a segunda promotoria do 2º Tribunal do Júri, eu sou titular de uma. O colega, ele estava afastado, cumprindo estava em um cargo em comissão na estrutura do Ministério Público, esses anos todos. Então, nos últimos 6 anos e meio, eu acumulei os 2 tribunais do júri. Significa dizer que todos os homicídios processados aqui na capital vinham para mim. Isso é uma quantidade muito grande, né? Para vocês terem uma noção, só no primeiro semestre desse ano foram 61 júris feitos, né? Aqueles que nós começamos e terminamos com uma sentença, enfim, e nos últimos anos a média 110, 120 por ano. Eu vou falar que nesses últimos 6 anos e quase 700 júris, eu fiz um júri de aborto, né? E antes disso, na minha carreira no interior, embora eu tenha ficado 1 ano no júri de Volta Redonda, fiquei alguns meses, mas no júri de Nova Iguaçu, que eram 2 júris por semana também, eu peguei mais um, né? Naquela época, um
um júri por mês. Então, né, fora, depois que eu vim aqui para a capital, que esse volume é absurdo. Mas antes disso, 30, 35 júris por ano era mais ou menos ali a minha demanda. Você tem notado aumento de feminicídio? Eu não tenho notado o aumento de feminicídio. O que eu tenho notado é uma melhora na investigação. Entendeu? Porque muitos homicídios, antigamente, eles travavam, né? Porque pessoas não queriam falar. Na maior parte das vezes, os feminicídios tentados. Tá? Hoje em dia, o feminicídio tentado, ele tem uma maior ocorrência, mas essa maior ocorrência, na verdade, é formal, porque as mulheres têm procurado mais, enfim. Desculpa. Sendo que feminicídio, com esse nome, só aconteceu a partir de 2015, porque antes a gente não tinha essa estatística do que era feminicídio. Era uma morte de uma mulher que era homicídio com alguma qualificadora por motivo torpe ou por ciúmes, então acabava sendo qualificado por esses motivos. Então, assim, essa luta pelos direitos da mulher incluiu, inclusive, o conceito, né, de feminicídio. Mas eu estou até fazendo uma análise das mulheres nessas características. Eu entendi que você respondeu. Hoje em dia é bem melhor. Por exemplo, anteontem, vocês, né, eu não pude ir, a juíza que trabalha comigo até me chamou, vocês foram num protocolo, né, violeta, laranja, enfim, que é... Para catalogar os crimes. Sim, porque você identifica, mas o leigo não identifica. Então, se alguém chegar e olhar a pauta de 2014, vai ver homicídio, de repente não vê nem o nome da vítima. Então, a gente não tinha esse fenômeno mostrado para a sociedade da forma que agora com esse nome feminicídio, apesar da pena ser igual, né? Não aumentou a pena porque é feminicídio. Nessa condição de gênero, acabou ocorrendo uma qualificadora e a pena vai de 2 a 30, assim como seria no caso, por exemplo, do homicídio com motivo torpe ou fútil. O homicídio contra policial no exercício da função sempre foi torpe, você facilita, né? O texto da lei facilita o enquadramento. O que é interessante é quando existe a conversa com os jurados, entendeu? Por quê? Porque quando eu colocava um homicídio praticado contra policial, por exemplo, no exercício da função, eu tinha que não só comprovar o exercício da função pelo policial no momento em que ele é morto ou tentam matá-lo, como fazer um discurso sobre a torpeza desse motivo e tudo mais. Então, na verdade, existe uma outra roupagem que facilita o diálogo entre os profissionais e a população. Como é o feminicídio também, nunca tive dúvidas que qualquer crime praticado contra a mulher por condição de gênero é repugnante, né? É vil. Então, sempre foi qualificado, mas esbarrava também nessa dificuldade da interlocução com a sociedade. Então, assim, as mudanças da legislação também estão facilitando esse diálogo. Eu estava falando desse protocolo que vocês participaram anteontem, né? Então, essa chamada do Poder Judiciário, da sociedade civil, de grupos organizados, isso facilita muito. E o profissional do Tribunal do Júri, né, assim como outros, mas muito mais demandado por isso, precisa ter essa sensibilidade. Durante a instrução, por exemplo, às vezes a gente tem problemas em achar testemunhas, mas você olha o processo antes, vê que uma testemunha ela pode conhecer uma outra, depois da audiência você chama, você deixa seu telefone, você pega o telefone, pede para ela tentar localizar essa testemunha. Isso é muito interessante, essa sensibilidade que você só vai ganhando com o convívio. Semana passada mesmo, eu estava fazendo uma instrução de um homicídio provocado por uma colisão automobilística. Colisão não, o carro avançou a calçada e matou uma mulher, isso no dia de Natal, 7 horas da manhã no dia de Natal, e ali no flagrante, né, ficou indicado que a pessoa era um taxista que matou, tinha dormido porque ficou ingerindo álcool a noite inteira. Bom,
você via lá na plateia várias pessoas com a camisa da senhora que faleceu e tudo mais, e pedindo justiça, enfim, né? Mas você vê também o réu acabado, sabe? Né? E os familiares do réu, que são testemunhas e tudo mais, e ele, né, argumentando que ele não tinha bebido na noite anterior, que ele estava cansado, porque trabalhou até 1h da manhã, mas chegou em casa, a esposa ficou insistindo que eles fossem a uma festa de Natal, e assim o fez, e que efetivamente ele estava cansado, e que efetivamente ele dormiu, mas que ele não tinha bebido. E na camisa desses familiares, né, bebida e direção, enfim, é uma equação horrorosa, e agora eu não vou saber os dizeres certos, mas eu estou olhando aquele processo ali e vi que no exame que o acusado se dispôs a fazer, o resultado foi que ele não estava sob a influência de álcool. Né? Não muda o fato da senhora morrer, não muda a tristeza dos familiares dela, mas eu chamei os familiares, olha só, agora, numa próxima etapa, a gente vai decidir se isso vai ser julgado pelo júri, porque existe a possibilidade do homicídio ter sido praticado num dolo eventual, e para quem não sabe, o dolo eventual é aquele, se eu não me importo com o resultado, né? Eu aponto uma arma para uma multidão que eu quero dispersar a arma, mas eu penso, posso acertar em alguém e esse alguém morrer. Não me importo e atiro mesmo assim. Alguém morre. Isso é um dolo eventual, porque eu não dei importância a um resultado completamente previsível por mim. Ótimo. Então, explicando isso para ela, olha só, isso pode ser tratado. Ninguém duvida que ele cometeu um crime, ninguém duvida que a sua mãe, falando isso para a filha, foi vítima de um crime. Isso traz uma consequência muito ruim para a família, por vários aspectos, né? A senhora está me falando que sua mãe era completamente ativa, ajudava na criação dos filhos. A família toda morre junto, né? Exatamente, entendeu? Era uma pessoa completamente integrada ali naquela comunidade, uma pessoa proativa, e além da dor, da perda, né? Do filho, dos netos, você tem aquela tragédia acontecendo no Natal, que geralmente é uma data em que as pessoas se reúnem para comemorar, para estarem juntas, né? E você acaba estragando o Natal. Como é que vão ser os próximos natais, né? Eu vou comemorar aqui o nascimento de Jesus Cristo para quem é católico, ou mesmo para quem não seja, né? Eu vou comemorar a reunião da minha família, mas e minha mãe que morreu? Então, aquilo é ruim. E eu explicando isso para ela. Só que nós temos que enquadrar isso juridicamente. Por quê? Porque uma pessoa que mata a outra porque desrespeita a vida de uma outra pessoa, porque não liga para a vida de outra pessoa, porque não está nem aí para a vida de uma pessoa, precisa de um tratamento jurídico. Ela é alguém que precisa ficar à margem da sociedade. Eu não posso conviver, nós não podemos, pessoas de bem, conviver com alguém que pode retirar a vida de qualquer um porque cismou com isso, ou então porque esse qualquer um está atrapalhando, né, o seu cotidiano. Mas nós temos um outro tipo de pessoa que pratica um crime, mas pratica não porque desrespeita a vida, mas porque foi, né, e desculpe a expressão, bizonho, foi imprudente ao máximo, negligente, enfim, no caso de um profissional, um perito. Então, deixa eu mostrar um documento para a senhora aqui, para os senhores. Olha, ele não tinha bebido quando praticou esse crime. Será que isso traz um alívio para vocês? Porque ele dormiu de fato, ele não tinha que estar dirigindo, ele trabalhou o dia anterior todo até o início da madrugada, enfim, e achou que pudesse ficar acordado até de manhã, a hora que foi embora, mas ele não bebeu. Então, isso, para vocês, demonstra um outro tipo de agente. Eles ficaram aliviados, não com menos dor, assim, né, a falta, porque no júri a gente percebe muito que existem dois sentimentos muito grandes, que é a tristeza, né, da dor, da falta de alguém, mas também é a injustiça. Quando alguém que pratica um crime não é condenado, não é preso, não responde por isso, a indignação. Então, às vezes, o que a pessoa não consegue ultrapassar é esse sentimento de indignação, esse sentimento de revolta. E aí reflete nas nossas profissões, né? Porque nós temos defensores, advogados que são brilhantes. E
e naquela configuração que eu falei anteriormente, né, de cada qual dentro da sua função, a função de um defensor público, a função de um advogado é tentar fazer com que os interesses do seu cliente, do seu assistido, sejam ali da melhor forma propostos para os jurados e aceitos. Ótimo. Então a gente tem que vencer esse profissional. A regra do jogo, então, isso que eu ela ia é te muito falar. clara. Essa questão de vencer o profissional, esses debates no júri que vocês discutem, como é que funciona isso? Tem os debates e depois fica tudo bem no meio dessa briga, que é como se fosse uma briga, né? As pessoas ficam grandes amigos meus, né? Muitos. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de interagir e de fazer amizades, e muitos amigos meus, né, foram defensores públicos, ou são, ou advogados, enfim, que na hora do júri é uma briga, alguém também que não conhece o cotidiano, que vê pela primeira vez, esses caras vão sair na mão. Esses caras aqui, quando eles saem daqui, não se olham. Enfim, eu costumo comparar, né, assim, né, porque fica mais didático, um jogo de futebol. Eu tenho o jogo do time A contra o time B, é uma disputa de campeonato. Os jogadores podem ser amigos, mas chegando lá em campo, iniciou a partida, um vai fazer de tudo para ganhar o time do outro, e vai dar carrinho, e vai praticar falta, enfim, então não tem moleza para ninguém não. Às vezes até os ânimos se acirram, tem empurra, enfim, uma falta mais dura de um amigo contra o outro. Então ali ninguém vai fazer corpo mole. Exatamente, acabou o jogo, vamos nos reunir. E no júri é assim, eu costumo dizer, né, lá no tribunal do júri, como são poucos tribunais do júri, e passam novos concursos de promotores, de defensores, de magistrados, e muitas vezes eles vão fazer algum tipo de pesquisa, estágio, pesquisa. Então, laboratórios lá ficam olhando para ver, alguma coisa para falar. Uma coisa para falar para vocês é o seguinte: vocês, magistrados, abraçaram a profissão de ouvir e de dar uma decisão final. Então, o que eu posso passar para vocês, da experiência que eu tenho de anos, é que nunca vocês fiquem melindrados de dizer um não para um amigo, ou de dizer um sim para uma pessoa que você não gosta, entendeu? Você vai absorver, né, aquelas informações de uma parte, de outra, vai analisar o contexto e vai dar a decisão que você acha correta, aquela que te convence, aquela que vai deixar a sua mente tranquila. Pode errar, pode acertar, isso é do ser humano, entendeu? Por isso que existe recurso. E, né, em contrapartida a isso, também não fiquem melindrados de alguém não concordando com você recorrer e ter esse recurso provido no sentido de um tribunal, o tribunal aqui de justiça ou um tribunal superior, dar uma decisão definitiva que contraria a sua, porque isso faz parte do jogo. Assim como eu falo com os membros do Ministério Público, com a Defensoria, isso tudo faz parte do jogo. O que nós temos que ter sempre é uma postura profissional ali, naquele fronte, né, falando especificamente aqui de tribunal do júri. Então, o tribunal do júri, a oralidade é o coração do tribunal. E discussões, e acirramentos, e a parte, e às vezes discussões em paralelos, isso existe, né? E, né, temos o magistrado lá para presidir, para deixar aquele ambiente mais tranquilo possível, né? Mas acabou ali, todo mundo se respeitou como profissional, independente do resultado, as pessoas precisam. É claro que eu não vou gostar de todo mundo não vai gostar de mim, mas isso é uma outra situação. Não tem nada a ver com a atividade profissional, quando bem feita. Agora, e a questão dos crimes hediondos? O que é crime hediondo? Como é que isso é levado ao júri? Na verdade, a ideia de crime é eu punir aquela pessoa que atenta contra um valor da sociedade, né? A partir do momento que nós nos reunimos em sociedades para que nós vivamos bem, nós temos que observar valores. E quem não observa valores precisa de uma punição. E aqueles valores que são mais caros para a sociedade são punidos de forma mais severa, e assim se estrutura, né? Claro, a grosso modo, o nosso direito penal. Eu mexo com um negócio que é seu, estou subtraindo. Isso tem um tipo de punição. Mas subtraio com violência, tem uma punição mais grave. Enfim, quando eu atento contra a vida, a punição é bem mais grave, porque olha o valor que eu estou atentando, a vida.
E mesmo atentando contra a vida, eu vou graduar dentro, né, dos crimes dolosos contra a vida, eu vou também graduar a intensidade dessa agressão. E o homicídio qualificado, que está no rol dos crimes hediondos, porque os crimes hediondos, ele não se esgota em homicídios qualificados, né? Nós temos outros crimes hediondos, enfim. Mas ficando só aqui no homicídio, os homicídios hediondos são aqueles descritos no rol do parágrafo 2º do artigo 21, do 121. Então, são aqueles homicídios que denotam uma maior perversidade do agente, né? Um maior desvio de comportamento. Então, olha só, eu não vou só te matar, eu vou te matar tacando fogo em você para você sofrer, ou eu vou te matar te afogando. Eu vou matar você, mas eu vou me cercar de todo um planejamento covarde para que você não tenha reação. Então eu sei que você passa nesse lugar e vou ficar aqui de tocaia para te matar. Olha só, eu vou te matar, sabe por quê? Porque você esbarrou no meu taco de sinuca, eu perdi a jogar, te mato só por isso. Ou então porque você esbarrou no meu carro novo, eu não quero conversa, eu vou sair do meu carro, vou sacar minha arma, vou atirar em você, né? Eu mato a mulher pelo simples fato dela ser mulher e eu achar que ela é submissa a mim pela minha condição de homem. Eu vou matar o policial no exercício das suas funções. Todos esses são exemplos de homicídios qualificados e, né, são homicídios hediondos. São aqueles que o agente demonstra uma maior perversidade, enfim, né, um maior desvio de conduta. Então, assim, quando a gente dá aula em faculdade, a gente olha, o homicídio, né, ele já é um mal em si muito grande, mas a gente tem que dosar o homicídio, porque tem um homicídio privilegiado, tem um homicídio simples, tem um homicídio qualificado. Tem até homicídio legítima defesa. Sim, tem um homicídio legítima defesa, que é completamente justificado, ainda mais na nossa sociedade, em especial aqui no Rio de Janeiro, onde, por exemplo, policiais a todo momento tentando combater a criminalidade são alvos de disparos de arma de fogo, são vítimas de homicídio consumado, são vítimas de homicídio tentado. Então, nessa reação, por exemplo, se ele mata um criminoso que está tentando contra a vida dele, ele está ali em legítima defesa, ou eu mesmo, dentro da minha casa, se reajo a um roubo e essa minha reação acaba causando a morte de alguém, essa morte é em legítima defesa. Então, a nossa legislação permite isso, né? E, infelizmente, quando o Estado começa a falhar, né, indiretamente começa a incentivar a população a ir para o fronte. E aí que mora o perigo, entendeu? Porque se eu não uso pessoas treinadas, policiais treinados, para criarem uma barreira e proteger a sociedade, e não por conta dos policiais, mas da estrutura que é montada para que eles trabalhem, enfim, eu começo a colocar a sociedade nesse fronte. E aí? A sociedade vai recuar até chegar numa parede e entregar tudo, ou daqui a pouco ela vai reagir? Um segmento da sociedade com certeza vai reagir. Enfim, e isso é problemático, né? Porque quando você se coloca em situações de tensão muito grande, às vezes você exaspera na reação, às vezes você exorbita, né, naquela reação, e aí, né, eu tenho um outro problema criado. Começa a justiça com as próprias mãos, né? Justiça com as próprias mãos. A matar o estuprador da localidade, começa a matar, enfim, as pessoas que roubam na localidade, porque elas não acreditam que a justiça vai funcionar. E cria uma outra situação muito interessante, que é a possibilidade, né, e eu chamo assim, tá, de um perdão judicial praticado pelo jurado. Porque eu tenho ali, né, nas perguntas, o fulano morreu porque foi vítima de disparo? Sim. O cicrano foi quem efetuou esse disparo? Sim. Então, a materialidade do crime aconteceu porque a pessoa morreu, vítima de disparo.
A autoria está certa, porque essa pessoa aqui foi apontada como autor. O jurado condena o acusado, e eu não estou nem em situação de legítima defesa. Exemplo, um pai que mata o estuprador de uma filha, e essa filha fora estuprada já tem 2 anos, não sai mais de casa, e trancou a faculdade, está em depressão, e esse camarada está sempre ali no bar da esquina, tomando uma cerveja, bebendo, e o processo dele ali cozinhando, nunca faz nada. Um dia o pai passa, olha para aquilo sobe uma revolta nele, que ele cata uma faca no balcão do bar e enfia no pescoço dessa pessoa que há 2 anos antes matou. Ele vai ser submetido a júri. E aí você, o estuprador morreu? Morreu. Foi o pai da menina que ele estuprou que matou? Sim. Jurado absolve o acusado? Olha, eu estou para te dizer que vai ser muito difícil condenarem. Mas é o que a sociedade olha para aqui? Não, eu vou fazer a justiça agora. E será que eu tenho legitimidade para isso? Essa é a pergunta, que aí vai para mais de interesse acadêmico. Eu penso que sim. Por quê? Porque está na legislação. Mas a ideia do júri, a ideia constitucional do júri é exatamente você pegar um crime que, teoricamente, um homicídio, teoricamente, é um crime que todos nós podemos vir a praticar um dia em determinada situação, se formos levados à prova. Então, assim, por exemplo, se estiverem matando um filho seu, você vai matar a pessoa. Então, assim, a ideia constitucional do júri é exatamente você pegar um crime que pode em tese ser cometido por qualquer pessoa, dada a situação, e levar para o povo julgar para ver se naquela situação eles fariam a mesma coisa. A ideia é... Exato. E dou até uns exemplos. Quem é o presidente da República? Não foi alguém que foi legitimado pelo povo? Ele pode conceder o indulto? Pode. Ele pode conceder a graça? Pode. E vai isentar pessoas de pena? Sim. Congresso Nacional, composto de quem? Representantes do povo. Não pode criar uma lei de anistia que vai isentar alguém da punição por um crime? Sim. E quem é o júri? Ou quem são os jurados? Eles são o povo, propriamente dito. Então, se o povo pode eleger representantes que perdoem pena, porque o próprio povo, naquele caso concreto, não faz. O poder do povo, né? Exatamente. Então, e por que eu digo isso? E aproveito essa carona para falar, vários profissionais não gostam do júri. Vários profissionais não gostam do júri. Olha só, você vai para o júri, então tem toda aquela formalidade, aí o juiz tem que botar beca, as partes têm que botar beca, aí você escolhe 7 pessoas que você não sabe nem quem são, não sabe se ela sabe analisar direito, não sabe se não sabe, aí você começa a ouvir testemunha, aquilo vai demorando, daqui a pouco você tem 2 horas e meia para falar, se for mais de um réu, ou 1 hora e meia, enfim, a outra parte é a mesma coisa, se você vai para a réplica, você tem mais 2 horas ou 1 hora, dependendo do número de réus, e tem intervalo, o jurado tem que lanchar, todo mundo tem que jantar depois, e aí você termina uma coisa 3, 4 horas da manhã, condena, se eu sou juiz togado, eu condeno, eu faço essa sentença em 1 hora e meia, eu entro no meu gabinete 2 horas, 3 horas e meia, o negócio já está julgado, ou então, foi condenado, eu achei que tivesse que ser absolvido, eu absolveria, ou foi absolvido, eu achei que tivesse sido condenado, e profissionais da magistratura, do Ministério Público, defensoria e advogado, não gostam do júri, não gostam dessa formalidade. Eu costumo dizer o seguinte, então você não gosta de conversar com a sua sociedade, porque você, magistrado, por exemplo, você representa um dos poderes da sociedade. Então, os outros 2 poderes, para estarem lá, eles precisam dialogar o tempo todo com a sociedade, porque eles emprestam o poder deles, ou eles vão buscar na sociedade, que precisam ser eleitos. Chefe de executivo estadual, municipal, federal, tem que ser eleito. Os parlamentares, eles precisam ser eleitos, e aí vão exercer poder. Um magistrado que cursou faculdade de Direito, fez um concurso dificílimo, ninguém duvida da capacidade técnica de um magistrado, por exemplo, mas ele está ali, e aí vai se enclausurar no seu castelo e não quer conversar com a sociedade, isso é um absurdo. Então, por isso, quando eu comecei elogiando o programa de vocês, não é apenas pro forma, entendeu? É pelo conteúdo mesmo. Vou botar a cara aqui e vou falar com a sociedade. Quando eu tenho, por exemplo, um caso de repercussão, Costa Barros, por exemplo, ou qualquer um outro,
quer me entrevistar? Entrevista. Eu falo o que está acontecendo aqui, porque vocês merecem resposta. O que é isso? Eu sou um funcionário público, eu sou bem pago, porque o Ministério Público também está atrelado ao Poder Executivo, mas tem algumas garantias, né, que não ficam vinculados, né, à onda de vontade de chefe de executivo, né? Alguns chamam de quarto poder, eu não gosto dessa terminologia não, mas efetivamente, né, existe um orçamento próprio, existe garantias, tais quais a da magistratura, que nos deixam bem tranquilos, mas eu tenho que dar resposta para o povo. Entendeu? Não adianta eu só ser uma pessoa de uma técnica impressionante que mostrei através do concurso, enfim, eu tenho que estar lá, eu tenho que dizer. E o júri, por isso que o júri, eu sou muito satisfeito de ser promotor do júri, por quê? Porque eu vou buscar uma condenação, eu vou para dentro do processo, muitas vezes, e eu me acostumei no interior, pelas cidades serem menores, de sempre ir em local de crime, né? Eu sinto muita falta disso agora. Sempre que eu posso, eu vou. Mas a gente não consegue ir em todos os locais de crime, enfim, para você sentir como é que é aquela rua, aquele ambiente, aquele cotidiano. Vai lá, entra no bar da esquina, conversa com um, com o outro e vê mais ou menos, vê até a mão de direção dos carros, porque às vezes, né, uma outra parte fala, não, porque lá não passa carro. Você está mentindo. Até para você saber o que vai perguntar para as testemunhas. Você está sustentando uma coisa que você nem conhece, está tão Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tive essa história. Por quase 12 anos, eu fiquei fazendo júri em cidades do interior, em que eu ia ao local, eu conhecia e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro é mais difícil, nós temos locais que são inacessíveis, ainda mais eu sou promotor de você subir lá no alto de uma comunidade dominada pelo tráfico ou dominada pela milícia. Provavelmente isso não vai dar certo. Sempre que eu posso, eu faço. Passo de carro, paro. E hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Você pesquisa no Google, abre aquele mapa e vê a direção de carro e vê os comércios da localidade e vê mais ou menos como é aquela pequena economia ali e tudo mais. E tudo que circula, né? O crime. O que de interessante existe para o crime. E essa interlocução, para mim, ela é algo, né, não é nem boa, é necessário, entendeu? É necessário que a gente, cada dia mais, saia dos nossos gabinetes e converse com o povo, entende? Posso te propor, eu estou fazendo o júri e a audiência todo dia aqui. A única coisa que vai acontecer, se eu estiver no meio da audiência, você espera aí, mas eu vou te atender. E até para você saber falar não para uma pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, eu citei o exemplo agora de uma senhora que teve a mãe morta porque o carro atropelou e tudo mais. Eu já tive experiências desse tipo, que eu falei, olha só, eu vou pedir em alegações finais que esse crime seja desclassificado por um homicídio culposo. E as pessoas nos olham, às vezes, num primeiro movimento de raiva. Isso aqui é culposo, olha só, a pessoa matou uma outra. Sim, a gente entende tudo isso, entendeu? E trabalhar no tribunal do júri me dá, assim, a gente trabalha, na verdade, com as piores condutas que podem acontecer, né? A gente trabalha com personagens ruins, com personalidades distorcidas, com gente que faz o mal. Mas isso nos faz também observar que a maior parte das pessoas, ela é do bem. Essas pessoas são do bem. Essas pessoas querem construir. Pessoas que levam o seu cotidiano normal, ou de forma simples, ou de uma forma mais suntuosa, enfim, mas pessoas que vivem, que cumprem as suas obrigações e estão ali querendo que os deveres também das outras pessoas sejam observados. E você ter esse tipo de contato vai te criando um know-how também, mesmo para dizer não, você tem que saber dizer não, porque o que é o Estado quando decide? Vocês, através de uma decisão judicial, né, o Ministério Público, através de um arquivamento, até mesmo lá no plenário do júri, quando eu peço uma condenação ou uma absolvição, uma desclassificação, isso é um ato político também, né? A Constituição não diz que nós somos seres políticos, mas por quê? Porque você toma uma decisão, é claro, que baseada na prova dos autos, mas em alguns momentos existe um subjetivismo, né? E esse subjetivismo, ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Não tem como esse subjetivismo se aperfeiçoar se você não é um
uma pessoa que vive no meio das pessoas que vão receber as suas decisões, que vão receber as minhas, né? Que vão receber as decisões que são ali, decisões não no sentido jurídico, não, decisões de atitude, do advogado, do defensor público. Então, assim, eu não me vejo em outro lugar que não o tribunal do júri. É ali que eu gostei, eu abracei, quando, né, aqui nessa casa aqui, foi onde eu assisti o meu primeiro júri, era estudante ainda, e eu falava só, eu vou vir para ele, eu vou sustentar. E vim. Minha primeira designação, meu primeiro ato foi um júri. Cheguei aqui de paraquedas, as duas colegas muito experientes me deram uma força, mas eu falei, eu consigo fazer sozinho. Assisti 2 júris delas, mas não, deixa comigo. Vou lá e vou fazer isso. Já tenho mais de 18 anos, estou até hoje aí, vou continuar por mais 18, por quanto tempo a vida me deixar. Parabéns. Eu vou te fazer as perguntas, então, já que a gente está conversando, né, com a sociedade, da sociedade através do Instagram, que fizeram algumas perguntas aqui para a gente. Ícaros Figueiredo perguntou: olá, doutoras, como vocês analisam a influência da imprensa no julgamento de crimes dolosos contra a vida? E aí, doutor? Olha, a imprensa influencia todos, toda a atividade humana, a imprensa influencia porque ela noticia. Quando ela noticia, ela abre o leque para todos terem conhecimento de um determinado fato. É claro que muitas vezes ajuda no seguinte sentido: a pessoa chega numa delegacia, o acusado resolve confessar o crime e isso fica gravado, e isso vai para o processo, isso facilita ao máximo. Mas é claro que qualquer informação precisa passar por uma peneira, né? Eu recentemente tem um caso de muita repercussão no meu tribunal, que é o caso de Costa Barros, onde 5 jovens foram mortos pela polícia e tudo mais, e estavam fazendo uma reportagem sobre a inércia dos órgãos que têm a atribuição de cuidar disso, desde a polícia, passando pelo Ministério Público, desembocando no Poder Judiciário, e o crime já tinha acontecido há mais de 2 anos, e uma reportagem de uma emissora famosa, citando vários casos, e quiseram me entrevistar. Eu recebo. Ah, não, doutor, mas eles querem ir com os familiares das vítimas. Eu falei, eu recebo. E a assessoria jurídica do Ministério, mas pode dar problema, que eles vão querer colocar o Ministério Público. Eu recebo, pode deixar, todo mundo. E quando começaram a filmar, olha só, deixa eu contar um histórico para vocês. Esse caso, desde que aconteceu, os policiais foram presos pela autoridade policial, porque viram que existia uma fraude ali no local do crime. Então, a primeira autoridade a tomar conhecimento que já prendeu. Depois, eles foram soltos no STJ por uma questão de forma. Eu pedi novamente a prisão, porque existia essa possibilidade, e lá na frente essa prisão foi feita, várias diligências estão sendo feitas, agora já está em fase de pronúncia, mas provavelmente eles recorrem, eles estão presos até agora, e com um processo na mão, mostrar tudo que é necessário, já está aqui dentro do processo. E os 2 anos que tem do crime até hoje não significa impunidade, porque eles estão presos cautelarmente, o processo se desenha dessa forma. Tá, e expliquei tudo, mas eu estou aberto a perguntas. Não, doutor, o senhor já respondeu o que eu queria. Já foi interessante. E a emissora filmando. Quando eu fui assistir esse programa, ficaram uns 20 minutos no meu gabinete. Essa parte não passou. Então eu fico triste às vezes, né, quando alguns repórteres ou algum segmento da imprensa, eles escolhem pedaços para serem tendenciosos. Mas faz parte do jogo, é algum interesse, que eu acho que não é um interesse primário, que é dar informação total para o povo, mas fizeram dessa forma. Então, é claro que a gente precisa passar por peneiras, passar por análises, tudo que vem da imprensa. Mas a imprensa, ela, de uma forma geral, muito mais ajuda do que não, porque ela ajuda a dar divulgação para algo, inclusive para o nosso trabalho. Por isso que eu digo, eu nunca me furto a falar com repórteres, com imprensa, enfim, porque eu acho importante. Toda essa interlocução entre sociedade e pessoas, né, que cumprem funções, que exercem cargo. Né? Você acha, pegando o gancho dessa pergunta, que o jurado ele é influenciado pelo que a mídia fala sobre determinado caso de defesa? Pode ser, com certeza. Né? Ele já chega ali, né, com um preconceito, mas, claro, cabe aos profissionais também, porque o preconceito pode ser para uma parte ou para outra. Sim. Entendeu? Cabe aos profissionais, né, enquadrarem
os jurados, ou melhor dizendo, demonstrar que aquele processo tem um outro enquadramento e que a imprensa fala, às vezes, não corresponde ao que está ali dentro. Porque às vezes a imprensa não se deu ao trabalho nem de olhar o processo, né? Exatamente, não. Não compreende juridicamente o que está acontecendo no processo e o que está acontecendo. Pois é. Acontece. Esse foi o Justo Eu de hoje com Fábio Vieira dos Santos. Foi um prazer, Fábio, ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica o nosso vídeo de divulgue.